Hoje nós vamos ler em Mateus capítulo 9, versículo 32. Ao retirarem-se ele, foi trazido um mudo endemoniado. E expelindo o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Queridos, a trajetória de Jesus é impressionante, né? A sua caminhada aqui nesta terra vai nos trazendo ensinamentos assim e aplicações assim de forma maravilhosa. Jesus, ele não media a distância para alcançar os seus objetivos, mas aqui, nesses últimos milagres que nós abordamos, Jesus continua ainda na Galileia. Ele está em um espaço ali pequeno e as coisas estão acontecendo assim de forma assim muito grande, ali na cidade de Cafarnaum, lembrando aos irmãos que quando Jesus ele entrou no barco para ir para as terras de Gadara, ele enfrentou ali aquela tempestade e lá nas terras de Gadara ele expulsou ali, conforme Mateus, 2 homens endemoniados. Um foi o gadareno. E quando ele volta, ele é recebido por Jairo. E Jairo faz um pedido, e Jesus aceita o seu pedido, e Jesus parte para em direção à casa de Jairo. E no meio do caminho, aquela mulher que sofria já há 12 anos com uma hemorragia, ela é instantaneamente curada. E Jesus vai para a casa de Jairo, quando a sua filha de 12 anos já estava morta. A notícia foi dada no meio do caminho, mas Jesus disse para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. E Jairo segurou aquela palavra e foi para a sua casa. Mas ali ele, ao entrar na sua casa, verificou-se que a menina estava realmente morta. Mas Jesus deu um brado e a menina ressuscitou e entregou ela viva para a sua família. Mas as coisas estavam acontecendo assim de forma simultânea, muito rápido. Jesus dirige para a sua casa, e quando ele vai para a sua casa, 2 cegos partem de suas casas e vão em direção à casa onde Jesus estava. E ali Jesus os recebe. E Jesus lhes faz uma pergunta se eles têm fé, então as coisas iam acontecer segundo a vossa fé. E eles disseram: nós temos fé, Senhor. E eles passaram a enxergar. Nos percebe que quando esses 2 cegos saem da casa de Jesus, rapidamente levam para a casa de Jesus um homem endemoniado. E esse homem endemoniado, conforme o versículo 32, ao retirarem-se eles quem? Os 2 cegos, que agora não eram mais cegos, agora eles estão vendo. Ao se retirarem,
foi-lhe trazido um mudo endemoniado. Ou seja, a agenda de Jesus era realmente impressionante. E o versículo 35 vai dizer que Jesus ele andava pelas cidades, povoados, sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ou seja, nesse versículo aqui, já nos dá uma gama sustentável da agenda de Jesus durante todo o seu dia e, quem sabe, também à noite. Ou seja, as pessoas chegavam aonde ele estava, mas Jesus não ficava parado. Também ele saía e percorria as aldeias, as cidades, por onde ele passava, e os efeitos da sua viagem era notado, porque as pessoas eram curadas de toda sorte de enfermidades, de doenças que eram encontradas. Então, é impressionante, mas esse milagre que nós iremos tratar com os irmãos hoje aqui, eu queria realçar algumas verdades que apresenta esse milagre, porque o Espírito Santo, ele fez com que esses milagres que estão registrados, que são pelo menos 35 milagres, não trouxesse para nós assim, ensinamentos, verdades que possam ajudar a nossa caminhada, porque aqui houve um ataque do inimigo que deve ser extraído aqui alguns ensinamentos, porque nós estamos aqui nesse mundo, queridos, nós não estamos isentos de sofrer ataques, forças contrárias, para tentar minar a nossa resistência e fazer com que nós percamos o foco da nossa meta, os nossos ideais, os nossos sonhos. E este milagre vai nos ensinar. E são verdades profundas que não pode ser abandonada ao passar do tempo, né? Porque o inimigo, ele quer com os seus dardos fazer com que os nossos sonhos sejam engavetados, quando não, ele quer fazer com que os nossos corações sejam feridos e a mágoa possa entrar no nosso coração, e esta mágoa vai nos tirar do foco. É impressionante. Então, o milagre em si é realmente algo maravilhoso, mas nós podemos aqui entender que esse milagre vai nos ensinar algumas verdades, né? E também vai nos mostrar que a oposição que faz frente a esse trabalho, ela está constantemente nos rodeando, fazendo com que você muda de direção e você não siga os seus ideais. Então, isso é de uma importância muito grande. E o versículo 37, 32 vai dizer: ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelindo o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Queridos, é impressionante o foco de Jesus, né? É impressionante. E Jesus tinha esta força, essa determinação em realizar a obra do Pai. E vou dizer aos irmãos, para fazer a obra de Deus, é necessário que você tenha comunhão com Deus. Essa comunhão, essa engrenagem precisa estar ali,
em sintonia, tem que estar sincronizado. E, além do mais, também a gente vê essas idas e voltas de Jesus, a gente passa a perceber que Jesus fazia esse trabalho com muita dedicação. Como ele era dedicado, não se cansava, impressionante. O seu esforço em enfrentar um mar aberto, tempestades, enfrentar confrontamentos ali dos gadarenos, e Jesus não perdia o foco, voltou e continuou com o seu trabalho, com a sua meta. Isso, irmãos, já nos mostra que nós aqui nesta vida, Ele sendo o Senhor, Ele nos ensina que nós devemos também manter uma dedicação, manter o esforço. Há pessoas que querem fazer a obra do Senhor ou determinada algum trabalho, quer que a coisa anda sozinho, no piloto automático. Não vai ser assim. O Filho de Deus, quando aqui chegou, ele trabalhou até os 30 anos, e depois ele interrompeu esse trabalho e iniciou um trabalho árduo, de caminhada, de esforço, de dedicação, enfrentando, irmãos, dificuldades, lutas. E vou dizer aos irmãos, a oposição vai sempre surgir no nosso caminho. Não é porque você está trabalhando, fazendo a obra de Deus, está empenhado, que não vai ter oposição. A oposição sempre vai estar presente. Às vezes temos momentos maravilhosos. Jesus também experimentou momentos agradáveis, né? Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo quando Maria, aquela mulher, quebrou um vaso de alabastro, de nardo puro, e despejou nos pés de Jesus. A casa ficou toda perfumada, um momento agradável, né? Jesus recebeu aquela demonstração de amor, de carinho, daquela mulher arrependida. E um momento muito bom, mas nem sempre é assim. Você está recebendo perfume no pé. Às vezes, não. Às vezes são confrontamentos. São, às vezes, dificuldades. Luta com demônios. Luta com demônios. Se Jesus enfrentou essas dificuldades, nós. Uma certa feita, Jesus disse: se com lenho verde fazem isto, com que dirá o seco? Ou seja, estamos aí para enfrentar também essas dificuldades. Agora, é impressionante, queridos, que esses dois cegos que saem da casa de Jesus, a primeira coisa que eles viram, são tantas coisas que eles podiam, né? Mas quando eles abrem o olho, os seus olhos, a primeira coisa que ele vai enxergar é Jesus. Amém? A primeira coisa que eles vão ver é o rosto de Jesus. A primeira coisa que eles vão enxergar é a face meiga do Criador. Eles ficaram impactados, porque ele viu aquele homem que os curou. Impressionante. Mas esse milagre, eles vão compartilhar, quem sabe, um com o outro, né? A felicidade é grande, mas, de repente, irmãos, eles vão se deparar com um problema. Ao receber a cura, eles vão se deparar porque está chegando um endemoniado. Eles têm aquele momento agradável, têm aquele momento maravilhoso de ver Jesus, a satisfação dentro da casa, mas, ao sair, eles vão presenciar um homem endemoniado, que não fala. Mas, com certeza, eles
pensaram, nós fomos alvo da bênção de Deus, do milagre que Jesus realizou em nossa vida. Eu tenho certeza que esse homem também que está sendo trazido aqui, vai sair daqui com as bênçãos que nós recebemos. Você percebe que a coisa vai caminhando assim, desta forma, dessa natureza, e penso o seguinte, queridos, que este milagre que eles receberam, o nome do Senhor foi glorificado, sim, uma maravilha, bênção de Deus. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que você, ao receber algo de Deus, você vai se sentir grato ao Senhor, porque você passa a receber as bondades, as misericórdias de Deus. Você passa a ser, por onde você passar, você vai dizer das maravilhas, daquilo que Deus fez na sua vida. Isso é maravilhoso. Mas, queridos, quando a misericórdia de Deus, ela vem sobre uma pessoa, o efeito desta misericórdia, desta bênção, também traz para as pessoas algo impressionante. Não somente você passa a ser o beneficiário, mas como as demais pessoas que estão perto passam a verificar que aconteceu algo sobrenatural. Porque, vamos entender, irmãos, aqueles homens, 2 cegos, foram curados. E agora esse homem que é mudo, no passo que o demônio sai dele, ele passa a falar. Então as pessoas começaram a dizer, nós nunca vimos isso aqui em Israel. E vou dizer algo aos irmãos, Jesus realizou obra aqui nessa terra que ninguém fez. Jamais alguém pôde fazer o trabalho que Jesus fez aqui nesta terra. As pessoas ficavam impactadas, as pessoas ficavam admiradas, as pessoas ficavam assim, quem sabe, sem palavras. Agora, por um lado, irmãos, vamos assim analisar o efeito que o diabo traz na vida de uma pessoa. Esse homem era mudo, ele não falava, por conta de demônios que faziam com que ele perdesse, que ele não falasse. Não é que ele nasceu mudo, demônio entrou na sua vida e ele não fala. É isso que está registrado em Mateus 9, 32. Ao retirarem-se dali, foi trazido um mudo endemoniado. E, expelindo o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa linda. Nunca se viu. Nunca se viu falar coisa assim. Aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos vendo, nunca se viu falar. Agora, por outro lado, irmãos, as forças das trevas tornam as pessoas maldosas, conforme está registrado em Marcos capítulo 5, versículo 2. Ações maldosas. Também extrai das pessoas a capacidade de agir, ou seja, as forças, as legiões, lhe tira a capacidade de você agir. Não sabe que há pessoas que vivem sob influência satânica que ele não consegue mais agir. Ele não consegue mais se concentrar. Este gadareno era um. As pessoas passam a exercer forças sobre-humanas.
Demônios fazem as pessoas perderem o amor próprio e também pelo próximo. Ativam nas pessoas atitudes impuras, encorajam a violência. Às vezes as pessoas se perguntam, mas por que você fez isso? Eu falo, eu não sei. As pessoas não conseguem nem explicar. Uma das frentes, porque as pessoas às vezes pensam que o inimigo trabalha com uma frente só. Não, queridos, ele tem um leque muito amplo. Tira a paz. As pessoas não conseguem nem dormir, nem conciliar o sono. As pessoas ficam inquietas. Eu conheço uma mulher, irmãos, às vezes passo por ela fala o dia inteiro, sem parar. Toda vez que eu passo ali, ela está falando o dia inteiro. Produzem doença. Esta mudez aqui, irmãos, era fruto de forças das trevas. Nem tudo, irmãos, é uma doença adquirida, uma patologia. Nem tudo. Estimula as pessoas, irmãos, a mentir. Conforme Jesus disse em João 8:44. Mas também influencia as pessoas a não perdoar. Isso aqui, irmãos, quando Paulo escreveu a sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 2 e versículo 10, ele diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então, o inimigo quer apresentar vantagens para você não perdoar, porque quando você não perdoa, você passa a ser um sofredor. Ele começa a apresentar que você está perdendo terreno e que você foi vencido. Mas Paulo vai dizer, olha, eu perdoei na presença de Jesus Cristo. Foi na presença dele. Para que nós não sejamos vencidos por ele. Por quem? Por Satanás. Então, irmãos, o reino de Deus trabalha com outras frentes. E o crente tem que se aperceber que o reino de Deus, as ferramentas são outras, para que você seja um vencedor, uma vencedora. Mas o inimigo apresenta outras formas de você viver. Outra coisa, irmãos, que o inimigo trabalha assim, ele quer fazer que as pessoas aprendam, desenvolvam doutrinas falsas. Porque se você aprender algo falso, para que o falso possa sair e entrar o verdadeiro, querido, a dificuldade é grande. Porque você aprendeu. E uma vez que você aprendeu, para você remover o falso para entrar o verdadeiro, o esforço é maior. Porque quando você não sabe nada, você aprende o verdadeiro, mas para você remover. É por isso, irmãos, que o Espírito Santo é que convence o homem do seu pecado, porque não é coisa simples. É algo do Espírito Santo. Vejam bem, você aprendeu 10, 20, 30 anos, 40 anos, 60 anos, algo errado. Para você remover esse erro, para entrar à verdade, é uma ação do Espírito Santo. Não é algo simples, não.
E Jesus disse que para você ser liberto é só conhecendo a verdade. E disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você só é liberto com a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Então, ele induz as pessoas às falsas doutrinas. Como está registrado na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, e versículo 1, mas vejam bem, disse: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, irmãos, apresenta-se um evangelho distorcido. E esse é o grande problema. Lá, mas fala de Jesus. Lá fala de Deus. Lá eles lêem a Bíblia. Lá faz isso e faz aquilo. Mas se apresenta o evangelho genuíno, o evangelho que tem um plano de salvação e redenção. Fala-se do sangue de Jesus, fala-se do nome de Jesus, fala dos fundamentos da palavra de Deus, quando não se prega somente um céu na terra, não é mais nada. Promovem a idolatria, ou seja, tira o foco, não é Deus, é as coisas, não é aquilo que aparente você vê, não, Deus está fora, apenas mostram objetos, mostram coisas para você se apoiar. E vou dizer aos irmãos, aqueles que adoram a Deus, adoram em espírito e em verdade. É a única forma de você adorar ao Senhor, é em espírito e em verdade. Mas é impressionante que Jesus está trabalhando, Jesus está realizando a sua obra. Os 2 cegos foram curados. Agora trazem um endemoniado. O endemoniado também é liberto. E à medida que ele foi liberto, ele passa a falar. Amém? Glória ao Senhor. Ou seja, Jesus está realizando a obra do Pai. Ele disse: eu vim fazer a obra do meu Pai. E eu faço enquanto é dia. Jesus está fazendo. É impressionante porque aonde Jesus passava, cegos passavam a ver. Os surdos passavam a ouvir. Os aleijados passavam a andar. Morto passava a viver. Aleluia! Glória ao Senhor. Aonde tinha tristeza, agora tem alegria. Ou seja, ele vai encher os desesperançados e vai fazer com que essas pessoas agora possam ter esperança. E aos descrentes agora são banhados de uma grande fé. Como era lindo, irmãos, como era gostoso conviver nesse momento, que cenário maravilhoso. Foi por isso que a Bíblia nos registra que aqueles que habitavam no vale da sombra da morte, raiou a luz. Ou seja, o reino das trevas estava em pavoroso, estavam desesperados, porque aonde Jesus chegava, as coisas aconteciam. Agora, uma das coisas que também podemos aqui ressaltar aos irmãos, é que Jesus, ele, conforme diz em 1 João capítulo 3, e versículo 8, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Esse homem era um preso. Esse homem não falava. Não, ele não falava. Eu não sei quanto tempo ele não falava. Ele não podia falar. Era uma vítima do inimigo. Mas, querido, eu preciso dizer, não importa quanto tempo faz, não importa quanto tempo passou,
Não importa quanto tempo que o seu sonho está em stand-by. Não importa quanto tempo isso aconteceu. Não importa quanto tempo você chorou. Não importa quanto tempo isso aconteceu. Faz muito tempo, não importa. Jesus tem a última palavra. Jesus tem a última palavra para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. As coisas aconteceram? Aconteceram. Mas Jesus vai falar. Ele era mudo, não falava, não falava. Mas vamos levar esse homem a Jesus. Não é porque as coisas aconteceram que não tem mais jeito. Não, Jesus dá solução para o problema. Impressionante, irmãos. Impressionante o diferencial. Como Jesus ele entra para fazer a obra do Pai. E Jesus ele vai abordar, tanto aqui como também no capítulo 12, essa frente, porque os fariseus, irmãos, essa frente religiosa, eles eram comunados, eles falavam por detrás, eles se reuniam entre eles para falar de Jesus. Eles se reuniam e começavam a levantar e dizer a respeito de Jesus, às escondidas, nas suas reuniões. Porque o inimigo faz assim mesmo, irmão. Ele faz assim. Começam falando por atrás das portas. Começam falando pelos corredores. Começa a se falar pelas costas. Mas chega um momento, irmãos, que esta fala se aflora. Porque o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 12, versículo 33, dizendo, ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Aí ele entra mais firme, dizendo, raça de víbora, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Aqui Jesus vai dizer a eles que aquilo que eles estavam falando é porque estava dentro dos seus corações. Eles eram maus. Eles estavam acusando Jesus de demônio. Ou seja, eles chegaram ao ponto de dizer que Jesus estava endemoniado. Esse momento aqui, irmãos, é um momento importante na nossa vida. É porque quando você recebe uma acusação, eles estavam acusando Jesus. Quando você recebe uma acusação, este é um momento importante de você entrar em equilíbrio, saber realmente de onde você veio, quem foi que te salvou e para onde você vai e quem que é o seu Deus. Porque as acusações, elas vão chegar, mas a gente percebe nesse milagre que Jesus não deu foco aos fariseus. Não deu foco. Não deu foco. Não. Porque Jesus já tinha dito e passava a dizer, e dizia constantemente, veja o que ele disse em João 8,44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e que quereis satisfazer-lhe os desejos, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Jesus já tinha declarado, já tinha dito, e continuava dizendo, que que as suas palavras, as suas versões, eram das trevas. E o que Jesus fazia? Mateus 9,35. Percorria Jesus todas as cidades e povoados. Querido, quando você não dá brecha para as acusações, você continua com o foco no seu trabalho. Você percebe?
Você sente que Deus está falando com você? Você sente que Deus está falando conosco? Quando nós não damos audiência, nós não abrimos a sala para que essas setas não tenham efeito em nossa vida, nós vamos continuar percorrendo as cidades. Nós vamos continuar realizando a obra do Senhor. Cristo não perdeu tempo com a oposição, não. Sabe por quê? Porque há muitas pessoas que estavam lhe esperando. Há muitas pessoas que precisam de mim e precisam de você. O inimigo quer escravizar, mas Jesus estava ali para libertar. Amém? Glória ao Senhor. Essa oposição vai fazer com que você fique abatido, né? Você fica abatido, e uma pessoa abatida, ela não está apta, ela não está disposta a servir, a realizar, a trabalhar. Perde o ânimo, perde a disposição. Mas nós temos, queridos, armas poderosas para esse campo de batalha. O apóstolo São Paulo vai escrever a sua carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 13, vai dizer que nós temos o escudo da fé, a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, neste campo de batalha, você tem armas de defesa e você tem armas de ataque. O que você precisa fazer? Foco. E Jesus tinha. Veja, Mateus 9, 36. Aonde que Jesus estava colocando os seus olhos? Mateus 9 e 36. Se você pode colocar na tela, se puder. Aonde Jesus colocava o seu foco? Vendo ele as multidões. Aleluia! Aí estava, irmãos. Aí estava o olhar de Jesus. É isto que Jesus, aonde ele estava olhando. Olhando para os necessitados. Olhando para aqueles que estavam precisando. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, você percebe que no momento do milagre, entra os fariseus, para tentar tirar Jesus do foco, mas Jesus não sai do foco. Sabe por quê? Porque o olhar dele estava para os necessitados. Aleluia! O olhar de Jesus estava para os aflitos. É isso que nós precisamos extrair deste milagre, queridos, aonde nós devemos estar com os nossos olhos. As frentes vão se levantar constantemente, mas o nosso foco tem que ser, e vendo ele as multidões, se compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, estavam desesperadas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Aí, queridos, essa é a nossa frente de trabalho. Esse tem que ser o nosso desejo. As setas vão chegar constantemente, mas se você estiver com o seu olhar naquilo que você foi determinado a fazer, às vezes você é chamado para realizar um trabalho, queridos, não pense que você está sozinho. Vai chegar alguém para desanimar, para tirar você do foco. A Bíblia diz que Neemias, ele trabalhava com uma pá, com uma colher, fazendo o muro e com a outra mão a espada, porque os inimigos estavam fazendo frente. Os olhos de Jesus não estavam voltados para os seus oponentes, mas para os necessitados. Isso é de uma grandeza muito grande. Jesus ele vai mostrar algo impressionante, porque
ele não se deixou abater por nada, por nenhuma perseguição, por nenhuma acusação. Jesus não permitiu que o seu coração ficasse, não aceitou, mas ele continuou com compaixão das pessoas. Por que, queridos, nós devemos fazer como Jesus fez? Porque você deve proteger seu coração. Você deve proteger seu coração. O sábio escreveu em Provérbios capítulo 4, versículo 23, disse assim: sobretudo o que se deve guardar. Guarda o coração, porque deles procede as fontes da vida. Proteja o seu coração. Não permita que estas vozes, não permita que as circunstâncias da vida venham afetar o seu coração. Sabe por quê? Porque se o seu coração for afetado, a sua velocidade vai diminuir. A sua produção vai cair. Tudo que o inimigo quer é que você seja alguém que não ofereça resistência ao seu reino. Irmãos, um coração doente pode provocar muitos males. Muitos males. Seja ele físico, psíquico, social, espiritual. Na área física, irmãos, já foi comprovada. Uma pessoa com coração doente está sujeita a você ter úlcera, hipertensão, alergia, asma, estresse. Isso, se percorrer ao longo prazo, pode se culminar num câncer, porque a sua imunidade vai caindo, e os agentes vão tomando conta. Se a palavra diz que você deve guardar o seu coração, guarde ele. Isso na área física. Na área psíquica, nós temos a ansiedade, a agressividade, nós temos o nervosismo, essa agressividade. Também isso vai se deteriorando, toda a sua resistência. Na área social, também uma queda de desempenho, de trabalho. A pessoa começa a se isolar, ter apatia, conflitos domésticos, a pessoa fica insuportável, não consegue mais conviver nem socialmente, tem dificuldades de se relacionar no trabalho, tem dificuldade de se relacionar com a família. Essa pessoa está vivendo num drama, porque o seu coração está doente, precisa receber cura. Mas nessa noite nós entramos com resistência em nome do Senhor Jesus, que o seu coração vai ficar sarado, vai ficar preparado para grandes realizações nesta vida. Você vai ser próspero, você vai crescer, você vai ter um coração saudável, você vai desenvolver numa velocidade e que as pessoas vão dizer: segure ele. Sabe por quê? Porque o seu coração está curado. A pessoa está bem. A pessoa não tem raízes crescendo dentro dele de amargura, de tristeza, de rancor, de ódio. Se alguma coisa penetrou no seu coração, meu querido irmão, se livra disso em nome do Senhor Jesus. As perdas que você está tendo pelo caminho são irreparáveis. Mas se você se livrar hoje, Deus torna tudo novo, para grandes crescimentos em todas as áreas da sua vida, seja ela física, você vai passar a ter saúde. O seu desempenho vai ser acima da média. As pessoas vão querer ficar perto de você, porque você é uma pessoa agradável. É porque o seu coração está curado. Aleluia.
Coração curado, irmãos, é impressionante. O coração de Jesus era totalmente curado, porque as pessoas queriam estar perto dele, as crianças queriam abraçá-lo. Era impressionante como as pessoas queriam estar perto de Jesus. Um coração curado. E tudo que o inimigo quer é fazer que seu coração seja ferido. Então ele entra com uma acusação pesada. Quando a acusação vem leve, ele vai ficando mais agressivo e diz: agora ele tem demônio. Coração doente, irmão, esvazia o desejo de orar, rouba a alegria de buscar o Senhor, deixa uma pessoa subnutrida, debilitada, raquítica. Coração doente é um flagelo terrível que conduz a pessoa à morte. Mas que nesta noite que os nossos corações sejam restaurados, aleluia. Se há alguma coisa, algum restício que possa sair em nome do Senhor Jesus, aleluia. Você vai viver uma vida saudável, gostosa de se viver, porque o seu coração está curado. Nós devemos, irmãos, entender uma coisa: quando nós fazemos isto, nós nos colocamos diante do Senhor e a gente nos submete às palavras de Deus, e quando a palavra de Deus entra no nosso coração, nós vamos entender uma coisa: quem nos dirige é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus está te dirigindo a sua vida, você vai colher frutos maravilhosos. Uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que nós não somos dono do nosso destino. Você não é dona, você não é dono do seu destino. Ponha o seu destino nas mãos do Senhor. Amém? Ponha na mão do Senhor. Não queira enfrentar situações, sendo que Deus tem algo importantíssimo para a nossa vida. É necessário, queridos, que você seja pastoreada. Jesus disse: eles precisam de pastor. São ovelhas que não têm pastor. A ovelha, irmãos, ela não conduz sozinha, ela precisa de um pastor. E se você é pastoreada, se você é pastoreado, pode ter certeza de uma coisa: o pastor vai te levar para águas cristalinas e pastos verdejantes. Não resista. Não resista. Não, você não pode dizer: não, eu vou seguir as minhas próprias inclinações. Não, os meus próprios desejos. Não, submeta-se ao pastor. E Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Você quer ter o caminho do sucesso? Se submeta a esse pastor. João 10:11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. As ovelhas que não têm pastor, irmãos, a Bíblia diz que elas vivem aflitas. Jesus diz que elas estão exaustas. Jesus diz assim: essas ovelhas que estou vendo aqui, que meus olhos estão contemplando, elas estão aflitas, elas estão exaustas. Olha como essas ovelhas estão. Jesus se compadeceu dessas ovelhas, porque essas ovelhas estavam exaustas, eram ovelhas sofridas, porque elas não tinham pastor, e Jesus queria ser o pastor delas. Permita que Jesus seja o seu pastor, permita que Ele tome conta do seu coração. Se você permitir, Ele quer tirar esta aflição que dói, incontrolável, que não sabe para onde vai, exausta da vida. Jesus quer ser o seu pastor. É interessante que Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E depois ele vai dizer na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11,
que Ele deu para a igreja pastores. Ele deu para a igreja pastores. Sabe por quê? É porque Jesus, Ele é o dono da seara. Ele disse: orai para que mais mantenedores, mais servos possam entrar nesta seara. Ou seja, a preocupação do mestre é que essa seara seja cuidada. Por quem? É por pastores, por ensinadores. Cristo dedicou o seu tempo a ensinar os seus discípulos, porque Ele tinha preocupação, porque os seus discípulos iam ensinar as suas igrejas, os seus seguidores. Por isso que Jesus chamava depois, no final do dia, e disse: sentem aqui, vamos conversar um pouco. O que eu vou passar para vocês, eu não passei lá, mas para vocês eu vou passar. Sabe o que Jesus estava querendo fazer ali? Jesus queria fazer o fator multiplicador. Jesus sabia que ele ia embora, mas que essas ovelhas iam precisar de pastores. Jesus se dirigiu ao endemoniado, libertou. Jesus se dirigiu à multidão, porque se compadeceu. Para o pobre homem, Jesus traz do céu a libertação. Para a multidão aflita e exausta, Jesus traz a compaixão. Para os seus discípulos, Jesus traz do céu uma missão. E essa missão não pode ser cumprida fora do padrão de Cristo. Lembremos que aquele que dá a missão também dá a providência. Jesus não vai lhe colocar numa situação em que você não vai conseguir. Não. Primeiro Ele te prepara. Aleluia. Primeiro Ele te prepara. Você está sendo preparado aqui hoje porque você tem uma missão ainda, quem sabe, hoje. Ao chegar em casa, quem sabe o seu filho vai lhe fazer uma pergunta. E nesse momento você é um pastor. Nesse momento você é uma pastora, porque você vai ensinar. Amanhã, sua vizinha, quem sabe no ônibus. A visão do grande mestre, ela é ampla. É impressionante, queridos, que nessa vida que nós estamos aqui, é todo um preparo. Eu faço uma comparação com um soldado. Quando ele vai lá para... Eu não fiz o serviço militar, mas lá ele é colocado em situação difícil, de sobrevivência, e tantas coisas que ele é submetido para que ele possa chegar no campo de batalha, ter uma resistência a mais. É isto que Jesus faz conosco. Ele quer que você esteja preparado para o campo de batalha, para se enfrentar os revés da vida e ser um vencedor, e ser uma vencedora. Ele vai dar todo o equipamento, armamento, Ele vai te equipar, Ele vai te dar a munição. Ele disse: e em meu nome expulsarão demônios. Aleluia! Em meu nome. Ou seja, Jesus vai lhe dar poder. Poder para vencer as trevas. Aleluia! Você não vai entrar nesse campo de batalha desprovido de armas, não. Ele disse: e eu vos dou poderes. Instrumentos, capacitação. É isso que Ele quer nos fazer nesta noite, preparados para um grande trabalho. Agora, esse trabalho exige alguma coisa de nós. Primeiro, renúncia. Esse trabalho exige abnegação. Esse trabalho também é um trabalho muito nobre. É maravilhoso, queridos. Como é bom realizar a obra do Senhor. Você vai sair de casa, fazer uma visita para alguém que está precisando. Quando você sai da casa dessa pessoa, diz: sabe quem foi visitado? Foi eu. Foi eu que fui visitado. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo já imediatamente já faz um trabalho na sua vida, no seu coração. É imediatamente. Quantas vezes eu saí para fazer uma visita, eu estava tão exausto, eu estava tão cansado, mas disse: eu preciso ir. Mas quando eu saí da casa do irmão, eu disse: meu Deus,
Eu vou passar aqui a noite inteira, porque o refrigério, aleluia, vem sobre a nossa vida, que a gente não consegue explicar. É o Espírito Santo, irmãos, que já faz isso imediatamente em nossa vida. Isso é um trabalho magnífico, maravilhoso. Diferentemente do mundo, irmãos. Lá no mundo a coisa é diferente. Lá não é assim. Lá a moeda é outra. Mas aqui as nossas lutas, a nossa luta no reino de Deus, ela é magnífica, ela é maravilhosa, ela é poderosa. Ela nos traz assim um conforto, algo que abrilhanta os nossos olhos, faz-nos crescer, faz-nos ficar emocionados. É um trabalho que nós vamos fazer com dedicação. Não vamos pensar que as coisas são tão simples. Às vezes tem suor, tem lágrimas. Às vezes, para os nossos, e para muitos até hoje, exige até o nosso próprio sangue. Mas isso significa dizer que os padrões de Deus, eles são altos. O padrão exigido por Deus é muito alto, mas, no mesmo tempo, é muito nobre. Por isso, o autor dos Hebreus, ele vai descortinar ali na galeria dos heróis da fé algo impressionante. Eu não vou ler, porque o nosso olhar já manda parar. Mas o escritor dos Hebreus, no capítulo 11, versículo 33, ele vai dizer que homens que viveram neste mundo, que não eram dignos, eles estavam tão acima da média, que não eram dignos de estar mais aqui. Tal era o trabalho que eles exerceram. Esses homens citados por Hebreus, irmãos, foram bons demais para este mundo. Aleluia. Mas o mundo não entenderam estes homens. Eles passaram por aqui. Eles foram muito bons. Foi por isso que Jesus disse que os trabalhadores são tão poucos. São tão poucos que nós devemos orar. Vamos orar para que Deus mande mais trabalhadores para essa seara e que esse trabalho que nós temos que exercer nesta terra é um trabalho tão nobre que nós somos chamados de servos do Senhor. Servos do Senhor. Imagine só que trabalho nobre. O que você é? Eu sou servo do Senhor. Que trabalho, irmão. Isso que engrandece. A Bíblia diz que Moisés, depois de exercer todo o seu trabalho no deserto, na sua chamada, a Bíblia diz que morreu Moisés, servo do Senhor. Isso é de uma grandeza, irmãos. Agora, que nós possamos, irmãos, entender que nós somos chamados para um grande trabalho e que o nosso esforço, todo o nosso empenho, tem uma recompensa do nosso grande Deus. Que Deus possa lhe abençoar de uma forma maravilhosa. Que Deus possa lhe dirigir os seus passos, os seus caminhos, e que você possa fazer como Jesus fazia ao realizar os seus milagres, ao estar enfrentando a situações adversas. Ele mantinha o seu foco em realizar a obra do Senhor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos?